Eu fiz uma simulação para poder entender de onde vêm as soft skills, meio que aquela mãe que tem 2 filhos, quando ela não entende porque um filho é de um jeito e o outro filho é de outro jeito. E o líder é a mesma coisa. Por que esse líder tem 2 liderados que têm praticamente as mesmas formações e um liderado dá muito resultado e o outro não tem um desempenho tão legal? Apesar das formações serem as 2 formações maravilhosas. E o que faz a diferença? E daí é que tem exatamente essa questão do que faz a diferença e de onde vem as soft skills. Por que isso acontece? E aí a gente vai conseguir entender 100% de onde vem as soft skills, por que as soft skills são importantes. Um spoiler, as soft skills vêm das Forças Armadas Americanas. Vocês vão ter a oportunidade da gente falar diariamente às 7h57 da manhã sobre soft skills. Todos os dias, às 7h57 da manhã, café com soft skills. Então a ideia é a gente ter um podcast aqui no Instagram, aqui no LinkedIn, onde a gente fala sobre liderança, onde a gente fala sobre conexão, que é uma coisa que está tão difícil hoje em dia, né? E sobre inovação. Está tão na moda a gente falar sobre criatividade, e criatividade muitas vezes é a gente ter ideias. Inovação é a gente ter as ideias, é a gente ser criativo, mas a gente transformar essa criatividade em ação, a gente colocar em prática essa criatividade. Ou seja, não vale a gente só ser criativo. A gente tem que ter inovação. E todo esse trabalho de soft skills, ele transforma essa criatividade em algo palpável. Não adianta eu só ter ideias. É muito comum, né? A gente está numa reunião e todo mundo fala numa reunião, poxa, eu faria assim, olha que coisa legal se a gente fizesse isso. E no fim das contas a gente só tem ideias. E quem é que tem a objetividade? Quem é que pega essa ideia e transforma ela realmente num resultado, numa coisa palpável que vai trazer mais faturamento, que vai trazer aquela ideia numa realidade? Então, eu sou o André Schuber. O tema de hoje é de onde vêm as soft skills. Por que 2 pessoas com as mesmas formações, elas entregam resultados diferentes? Por que isso acontece? Foi o que eu falei no início, né? Às vezes uma mãe tem 2 filhos com a mesma educação e no final do dia, um filho tem muito sucesso na vida, tem uma vida muito feliz, e outro filho só traz dor de cabeça e preocupação. E a gente, enquanto líder, a gente também contrata 2 pessoas que têm formações muito parecidas, se formaram nas melhores universidades, têm aí os melhores cursos, as melhores pós-graduações, e um profissional acaba entregando muito, e outro profissional, às vezes, dá muito mais dor de cabeça, precisa muito mais da ajuda do chefe, do líder, para poder entregar o que precisa, e muitas vezes até não dá nem certo naquela companhia, não dá nem certo com aquele líder. E de onde vêm as soft skills e por que as soft skills elas são tão importantes? É o que nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso hoje. O tema de hoje ele foi sugerido por um seguidor. O seguidor é o Bonito de Longe. Obrigado por ter sugerido esse tema. Se você quiser sugerir qualquer assunto para o nosso podcast, é só você mandar algum tema relacionado às soft skills, né? Porque a gente fala sobre soft skills, e coloca uma mensagem aqui no nosso direct, ou coloca uma mensagem, manda uma mensagem para a gente no LinkedIn. Coloca o tema relacionado às soft skills, porque diariamente a gente fala sobre esses temas. A gente está aqui buscando sair da caixa. A gente está aqui com o objetivo de trazer pensamentos que são diferentes, pensando fora da caixa.
Quantas pessoas você conhece que entendem realmente de soft skills? Hoje, todo mundo está buscando um diferencial através de fazer uma outra faculdade, fazer uma faculdade, fazer mais pós-graduações. Eu sou professor de pós-graduação e eu vejo muita gente, às vezes, querendo só um diploma. Eu vejo muita gente hoje querendo uma certificação para poder botar no currículo, achando que aquilo vai dar um diferencial, vai trazer mais empregabilidade, vai fazer com que aquela pessoa tenha um diferencial competitivo. Então a ideia aqui é a gente realmente trazer esse diferencial, trazer através das soft skills, através da liderança, da produtividade, através de você entender que está todo mundo correndo atrás da criatividade e a gente aqui está correndo atrás da inovação, correndo na frente. Enquanto está todo mundo tendo ideias, a gente aqui está tendo ideias e está executando essas ideias. Enquanto está todo mundo no mercado tendo 300 ideias, aqui a gente está tendo uma ideia, mas está executando essa ideia, está trazendo resultado, está transformando em realidade essa ideia. A gente está inovando. É por isso que as soft skills, elas são tão solicitadas hoje em dia. E todos os dias, às 7h57 da manhã, a gente vai falar sobre esses assuntos. Quantas pessoas você conhece que entende a fundo sobre soft skills? Que sabe os seus números em soft skills? Que tem a roda das soft skills em números? Você já parou para pensar nisso? Que se você tivesse a sua roda das soft skills em números, entendendo as 24 habilidades, quais as notas, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas prioridades de desenvolvimento, como é que isso poderia ser um diferencial para a tua carreira? Então, aqui a gente vai falar sempre, todo dia, sobre isso. Se por um acaso você perder algum episódio, não se preocupa. Aproveita aquele momento que você está no metrô, aproveita aquele momento que você está lanchando, aproveita aquele momento que você está lavando a louça. Vem aqui no nosso perfil do Instagram. O meu Instagram é softskills.com.br, porque ele vai ficar gravado na timeline. Todo dia você vai poder ter a tua dose diária de competência. Vamos então ao tema sugerido pelo Bonito de Longe? Eu vou trazer para vocês um exemplo que eu acho que vai ilustrar bem para a gente entrar exatamente de onde vem as soft skills. Um exemplo hipotético, mas que acontece todo dia. Vamos imaginar que o VP, um diretor de uma empresa, ele tem 2 gerentes que têm 2 formações maravilhosas. Esses gerentes, eles são formados aí nas melhores universidades do Brasil. Eles têm pós também nas melhores universidades do Brasil. Eles falam inglês, falam outras línguas. E vamos colocar o gerente 1 com o nome de Praxedes e o gerente 2 com o nome de Ana Durão. O Praxedes, ele, apesar de ter as melhores formações, apesar de ele ter as melhores pós-graduações, ele é muito dependente desse diretor, desse VP. E a Ana Durão, ela tem muita autonomia e ela consegue entregar, fazer todo o trabalho dela de uma maneira muito autônoma. O Praxedes, ele acaba tendo uma dificuldade de atingir as metas, ele não consegue resolver problemas, ele tem uma dependência muito forte desse VP. Já a Ana Durão, ela consegue ter essa independência e ela consegue atingir tudo que está estipulado lá para o ano que ela tem que entregar. Olha que diferença desses 2 profissionais. Quando a gente fala de hard skills, esses 2 profissionais, eles têm a mesma formação, as mesmas entregas. Eles têm um nível universitário, um nível de pós-graduação, nível de línguas estrangeiras iguais. Mas o nível de entrega, que são as soft skills, eles têm níveis diferentes. O Praxedes, ele não tem boas entregas
e a Ana Durão tem boas entregas. E de onde vêm as soft skills? Lá na década de 60, na década de 70, as Forças Armadas Americanas, elas começaram a entender e começaram a se questionar por que os soldados, por que os oficiais, eles saíam das mesmas escolas, muitas vezes com notas iguais, ou seja, com hard skills iguais, e eles, no campo de batalha, seja mesmo na guerra, ou seja, na área de engenharia, na hora de construir uma ponte, seja na hora da tática, do planejamento, eles não entregavam os mesmos resultados. E o americano é muito legal, porque o americano é muito atento, o americano é muito planejador, o americano é muito atento para os resultados. E o americano, ele, naquele momento, ele conseguiu entender o seguinte: opa, eu tenho habilidades que são habilidades mais técnicas, e eu tenho habilidades que são habilidades mais de atitude. Então o americano, ele conseguiu dividir essas hard skills, que são habilidades mais duras, são habilidades mais 2 mais 2 igual a 4. A tabela periódica, por exemplo, ela não muda. A tabela periódica, ela é a tabela periódica na Rússia, no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo. A química, a física, as leis de Newton, os 4 P's de marketing, isso é a hard skill. Ela não tem muita variação, ou melhor, ela não tem variação, essas teorias, a engenharia, a matemática, o marketing, ela não tem a variação, por isso que ela é hard, ela é dura. É o que a gente aprende na universidade. Já as soft skills, o soft, ele não é de leve, e isso é uma grande confusão que a galera faz. O soft, ele é de flexível. Então a liderança, eu acho que a liderança, ela, pela minha maneira de entender como as coisas funcionam, eu acho que a liderança é de uma maneira. O Bernardinho, por exemplo, ele vê a liderança de outra maneira. O Bernardinho é mais duro, é mais incisivo. O Caetano Veloso, ele vê a liderança de outra maneira. Ele é um cara mais assim, devagar, né? Tem pessoas que têm uma liderança mais na palavra, tem uma pessoa que tem a liderança mais de microgerenciar. E o legal é que as soft skills, ela vem exatamente de soft, de flexível. Porque na liderança, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4. Porque o que é liderança para mim, muitas vezes não é liderança para você. Aí é a teoria das soft skills. O que a gente pode fazer dentro das soft skills para a gente poder realmente trazê-la para o mundo real? O que a gente pode fazer nas soft skills para realmente fazer com que ela saia do mundo qualitativo para o mundo quantitativo? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a avaliação de desempenho de alguém, olha que perigoso a gente depender de um chefe para um chefe fazer uma avaliação da gente. O chefe vai chegar para mim e vai falar: olha, André, você não tem liderança, você não tem comando, ou você é prolixo, você não tem objetividade, você não é um bom planejador, você não tem criatividade, você não tem... Quem aqui já recebeu um feedback de alguma coisa, de alguma soft skill? Aí a gente pode falar de empatia, a gente pode falar de sociabilidade, a gente pode falar de racionalidade, organização, objetividade. Nós temos 24 soft skills que a gente pode dar nota, e é cientificamente comprovado um assessment, uma pesquisa. Eu não gosto muito de chamar de teste. É uma pesquisa sobre as suas soft skills, você responde a algumas perguntas e vai sair a nota das suas soft skills. Dessa forma, através de números, você tem a nota das suas soft skills. Olha que coisa linda, maravilhosa, gostosa. E você deixa de ter uma análise qualitativa para ter uma análise quantitativa.
E você deixa de ter aquele teu chefe preocupado em te dar uma nota que é a análise dele. E você passa a ter uma análise cientificamente comprovada. Então, galera, a origem das soft skills vem das Forças Armadas Americanas. E ninguém te disse isso. E o que isso muda na tua vida? A origem das soft skills. Primeiro, soft não vem de nada, não vem de leve. Vem de flexível. E soft skills podem ser avaliadas através de números. E aí você vai poder ver a rodinha, você vai ver as 24 soft skills que são a base da tua liderança, que você vai poder pegar as 24 soft skills. Quais são? Vou dar exemplos, tá? Planejamento, organização, objetividade, comando, racionalidade, persuasão. Essas 24 habilidades, elas formam, por exemplo, a tua liderança, a tua inteligência emocional, a tua inovação. Então, se você tem uma pontuação baixa em objetividade, ou em planejamento, ou em carisma, ou em racionalidade, isso vai impactar na tua liderança, isso vai impactar na tua inteligência emocional, isso vai impactar na tua inovação. Olha como é que essas habilidades, elas são exponenciais. À medida que você vê que você tem uma nota baixa em planejamento, por exemplo, na roda das 24 soft skills, ela vai impactar na tua liderança, na tua inteligência emocional, na tua inovação, na tua resolução de problemas. E é por isso que as empresas são completamente alucinadas e loucas por essa roda das 24 soft skills. Se você não sabe as tuas limitações, toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Qual é o seu elo mais fraco? Se tu não sabe, amigão, tua casa caiu. Amigona, tua casa caiu. Beleza. Temos meia hora. Voltando aqui, todos os dias, às 7h57 da manhã, café com soft skills. A sua dose diária de competência. Não conseguiu às 7h57? Não tem problema. Tá gravado. Instagram, @softskills_br. Tá lavando a louça? Tá no metrô? Tá no lanche? Vai lá, aperta o play e tem a sua dose diária de competência. Hoje nós falamos, o assunto foi sugerido pelo Bonito de Longe. De onde vem as soft skills? Perdeu amanhã, o assunto de amanhã? Tá de bobeira, tá no metrô? Pô, deixa eu botar aqui, Instagram, softskills.br. O que o André falou hoje? Quero pegar aqui minha dose diária de competência. Não conseguiu às 7h57 ao vivo. Sugiram assuntos. Por exemplo, amanhã eu vou falar da maldição das soft skills. O que te para? A maldição das soft skills. Por que a galera que trabalha contigo, por que um cliente, por que um subordinado, por que o teu chefe, como é que tu sai dessa maldição? Combinado? Então, ó, 7h57, estão acordando tarde, hein? Bom dia, eu amo vocês.